O Flamengo promete fazer jogo duríssimo contra o Vasco, recusou a pedida do clube de jogar no Maracanã pela Copa do Brasil. E, meus amigos, essa guerra vai longe. Parece que o Vasco está disposto a ir na justiça, a pedir para a Prefeitura do Rio de Janeiro para jogar no Maracanã, depois do Flamengo, do consórcio Fla-Flu, rejeitarem a presença do Vasco no Maracanã. Além disso, meus amigos, a gente tem aqui muita coisa para falar de Libertadores, tá? Tivemos aí o Corinthians classificado, ou seja, conhecemos os 4 brasileiros restantes na competição. Eu falo do Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Fluminense. Podemos ter uma semifinal 100% brasileira, ou seja, parece que a Copa Libertadores está virando a Copa do Brasil. Mas antes, meus amigos, like no vídeo, se inscreva no meu canal, rumo aos 2.000 inscritos. Conto demais com a tua ajuda, vocês são fundamentais no meu projeto aqui no YouTube, que é todo dia falar de Flamengo, trazer notícias para vocês ficarem bem informados, compartilhem com seus amigos, com suas amigas, porque aqui a gente fala de Flamengo o tempo todo. Mas ó, rapaziada, seguinte, acontece que a Libertadores está praticamente definida, só tá restando um confronto, que é curiosamente o adversário do Flamengo na próxima fase. O Flamengo aguarda o vencedor de Tolima e Independiente Del Valle. Podemos ter esse reencontro contra esse time indigesto lá do Equador que sempre faz jogos duríssimos, apesar de já não ser mais aquele Del Valle de anos atrás, não ser esse Del Valle que assusta, que todo mundo imaginava que seria um emergente aí a disputar títulos, mas é sempre um time complicado, né? Ainda mais por jogarem no Equador, na altitude. Por outro lado tem o Tolima, é um time um pouco mais acessível, colombiano, não tem a questão da altitude, mas ainda assim não dá pra subestimar um adversário a essa altura do campeonato na Libertadores, né? Tá aqui na tela pra vocês verem, e meus amigos, é o seguinte, se tudo desenhar como tá parecendo ser, nós podemos ter um Flamengo e Corinthians numa semifinal de Libertadores e do outro lado, Palmeiras e Fluminense. Vocês têm noção do que é isso? A gente pode ter aqui o esboço de 2 possíveis clássicos numa final de Libertadores. A gente pode ter um Fla-Flu inédito, certamente o maior Fla-Flu da história, numa final de Libertadores. E a gente pode ter também, por outro lado, né, Corinthians e Palmeiras. Além, claro, de outros cruzamentos, né, como Flamengo e Palmeiras de novo, reeditando a final do ano passado, uma terceira final entre Flamengo e Palmeiras recentemente. Podemos ter uma final inédita de Corinthians e Fluminense. Então, assim, são muitas possibilidades aí que estão cercando o futebol brasileiro. E a gente tá vendo aqui que, de fato, a predominância brasileira é gigantesca. Nada indica que nos próximos anos os clubes brasileiros não vão seguir ganhando essa competição. Esse ano, a gente imagina que seja mais uma vez o Flamengo, né? Chegar no pentacampeonato inédito. Imagina só vocês, o Flamengo sendo bicampeão consecutivo, sendo o primeiro brasileiro a levantar 5 vezes a Copa Libertadores. Seja contra quem for, Fluminense, Palmeiras, o Corinthians não pode ser semifinalista, mas enfim, tem outros times ali também na outra chave. Quem tiver que ser, que o Flamengo vença lá em Montevidéu, se a gente chegar na final, que assim seja, e a gente conquista esse título, né? Mas a Libertadores começa a ganhar aí seus contornos finais, né? Muitos times brasileiros, aparentemente metade dos times brasileiros já estão formando aí os sobreviventes finais da Libertadores. Mas, rapaziada, passando aí por cima bem rapidamente, tá? De Liberta, queria compartilhar com vocês aqui a grande notícia desse vídeo, que é o seguinte. Vocês estão vendo aí no Twitter que o Diogo Dantas, jornalista do Globo, ele trouxe a seguinte notícia. Flamengo nega uso do Maracanã para o Vasco jogar a Copa do Brasil. Rubro-Negro justificou a negativa pelo estado ruim do gramado, mas o Vasco tem acordo para usar o palco e pode acionar o governo. Vocês sabem que acordo é esse? Eu quero que vocês fiquem aqui porque eu vou compartilhar tudo com vocês, porque aqui a gente traz a informação completa. A CNN Sports, no ano de 2025, né, no ano passado, no dia 8 de abril, matéria assinada pelo Guilherme Xavier da CNN, disse o seguinte: a dupla Fla-Flu, que é a dupla que faz a gestão administrativa do Maracanã, fizeram um acordo com o Vasco para a utilização do estádio. Ou seja, o Vasco tem um acordo, segundo a CNN, para utilizar o Maracanã. Vamos ver que acordo é esse, tá? Vamos ver quem é que tá na razão. Se o Flamengo tem o poder de veto ao Vasco ou se o Vasco pode, de fato, né, usufruir do estádio jornalista Mário Filho. Flamengo e Fluminense venceram a corrida pela concessão do Maracanã em 2024 e terão o estádio para si nos próximos 20 anos. Até aí, zero novidades. Apesar disso, outras equipes também podem utilizar o complexo, como é o caso do Vasco da Gama. O Cruz Maltino firmou acordo com a dupla Fla-Flu para jogar no Maracanã em datas específicas durante 2025 e 2026. Entenda o acordo entre Flamengo, Fluminense e Vasco. Os clubes chegaram a um denominador comum na última segunda-feira, lá em abril de 2025. Em meio aos embrólios envolvendo a praça do clássico Vasco e Flamengo. O Cruz Maltino inicialmente queria mandar a partida em São Januário, mas recuou diante do acordo. Essa polêmica aí é antiga também, tá? Do porquê não pode ter Flamengo e Vasco em São Januário. Nesses moldes, o Cruz Maltino poderá mandar os clássicos contra o Flamengo e Fluminense no Maracanã e não precisará pagar o valor integral do aluguel. Ou seja, quando tem Vasco e Flamengo no Maracanã, Vasco e Fluminense com o mando do Vasco,
O Vasco não precisa pagar como se fosse um visitante. O Vasco tem o direito a utilizar o estádio assim como eles. Mas vamos voltar aqui para a matéria. A equipe ainda se beneficiará de receita dos bares e vendas de ingressos, como se o Vasco fosse um clube mandante de fato no Maracanã nesse acordo. Além dos jogos contra os rivais, o Vasco ainda poderá mandar outras 8 partidas divididas igualmente entre os próximos 2 anos. 25, que foi no passado, 2026 esse ano, desde que haja disponibilidade de datas para a realização das partidas. O primeiro duelo vai ser, isso aqui são dos jogos do ano passado. Sabe o que isso significa? É o seguinte, o Vasco queria jogar contra o Flamengo no São Januário. Aparentemente, né, a segurança, a polícia, o Estado, vetou, falou, não tem condições de ter jogo lá, porque toda vez que tem Vasco e Flamengo lá, o estádio é depedrado o tempo todo. O São Januário sofre quando tem Flamengo e Vasco ali, seja com o Vasco ganhando ou com o Flamengo ganhando. Por outro lado, o Vasco, para jogar no Maracanã, depende do Flamengo e Fluminense liberarem o estádio. E se depender da boa vontade do Flamengo, o Vasco praticamente nunca vai jogar aquilo ali. E eles conseguiram chegar a um acordo para que o Vasco jogue 8 partidas. 4 no ano passado, 4 nesse ano. Acontece que o Flamengo agora, quando foi notificado pelo Vasco de que, tem uma quarta de final da Copa do Brasil, eu quero jogar no Maracanã para aumentar minha receita, aumentar minha torcida ali, eu quero ter uma renda maior. Só que o Flamengo aparentemente falou assim, Vasco, no Maracanã não, porque o gramado tá ruim, tá tendo jogo direto e vocês não podem usar lá. Se vira com o São Januário. Pelo menos essa é a minha interpretação, tá? É claro que a gente tá ainda numa época bem cru da matéria, então assim, isso daí foi compartilhado há 15, 20 minutos atrás. Eu tô fazendo esse vídeo às 00h06, tá? Do dia 21 de agosto. Certamente ao longo dessa sexta-feira, essa notícia vai ser pauta do dia, tá? Vai ser desenrolada aí com certeza nas próximas horas. Vamos ter cenas dos próximos capítulos. O Vasco certamente vai recorrer, vai buscar todos os trâmites possíveis, enquanto o Flamengo vai tentar dar esse veto aí ao Vasco, né? E aí vai ser disputa de cachorro grande, né? Quem tem mais força no braço para vencer a queda de braço, porque o Flamengo tem um acordo de gestão no Maracanã por 20 anos com o Fluminense. O Vasco tem um acordo para utilizar o estádio por algumas datas em específico. O Vasco achou uma data em específico. O Flamengo não vai jogar nesse dia, o Fluminense não vai jogar esse dia. É uma competição que os dois não estão presentes, só que o Flamengo tá broncando. O Flamengo tá falando assim, Vasco, o gramado tá ruim, não dá pra ter jogo lá toda hora, a gente quer descansar esse gramado. E aí, vai da boa vontade de cada um, né? Certamente, Flamengo e Vasco nos bastidores há muito tempo, tá um burburinho muito quente. Nós vimos recentemente uma entrevista do Pedrinho bem áspera com o Bap, falando que quem era ele para se meter nos assuntos de Vasco. Aí o Pedrinho andou falando aí que se ele quer o bem do futebol brasileiro, porque ele é o primeiro a falar nas reuniões lá da Libra, que ele tem que pensar no Flamengo, e aí agora ele quer pensar no futebol brasileiro na hora de implicar, né, de tentar de alguma forma ali desgastar o processo da venda da SAF do Vasco, que deve acontecer com a família da Leila Pereira, enfim, aquela turminha dali que tá envolvida com a Crefisa, enfim, essas coisas aí de bastidores. Ao mesmo tempo em que a torcida do Vasco tá começando a pegar. Começando não, né? Já tem uma certa antipatia com o Bap há muito tempo, mas a torcida do Vasco tá começando a ficar cada vez mais. O Bap tá começando a ficar cada vez mais popular na torcida do Vasco. E se acostume, tá? Porque. Até o microfone aqui. Acontece que o Bap, ele, assim, não tem papas na língua. É um presidente do Flamengo de personalidade muito forte. É um cara que não mede as palavras. Se ele tiver que atacar, ele vai atacar. Atacar no bom sentido, tá? Que eu tô falando de dar entrevista, de ser rígido, de mover mundos e fundos pra implicar com o teu time, porque é isso. Ele tá ali como presidente do Flamengo e ele vai defender os interesses do Flamengo. Enquanto isso, o Vasco, aparentemente, né, busca aí usufruir desse acordo que fez com o Flamengo. O Vasco tem uma data, o Vasco tem uma brecha no calendário ali pra utilizar o Maracanã, e eles vão tentar, por todos os jeitos, usar o estádio. E faz muito sentido, né, porque São Januário cabem o quê? 15 mil, 18 mil pessoas no máximo? O Maracanã comporta aí 70 mil. Nós vimos aí o Flamengo jogar contra o Cruzeiro para 72 mil pessoas. Obviamente que o Vasco não vai levar esse público pro Maracanã no jogo contra o Vitória na Copa do Brasil. Mas certamente vai ser um grande público, vai ser uns 50, 60 mil pessoas. Muitos vascaínos que demoram aí no Maracanã, né? Geralmente o Vasco só joga no Maracanã quando tem clássico, e geralmente é meio a meio, então não é nem o estádio inteiro para eles. E geralmente é 20 mil vagas ali, 20 mil ingressos de um lado, 20 mil do outro, e o restante é família ali no meio, né? Então é uma chance quase que única pro vascaíno ir pro Maracanã, curtir. Certamente vai ter uma provocaçãozinha ali se o Vasco for jogar no Maracanã, como já tiveram nos últimos anos, falando que a torcida do Vasco costuma brincar falando que quem cuida não é o dono. A torcida do Flamengo brinca falando, vocês falam que a gente não tem estádio pra jogar e é vocês que estão batendo na nossa porta pra jogar no Maracanã. É um discurso que vai se prolongar muito, tá? Mas, de momento aqui, vendo de fora, eu acho que é uma rivalidade sadia, aparentemente tá no campo sadio. O Flamengo tá usando os pauzinhos que tem, o Vasco tá usando os pauzinhos que tem. Vamos ver quem vence essa guerra de narrativa aí. O Vasco tem o jogo,
Aparentemente o Flamengo vai levar até o mais breve possível, até uma forma de repente desestabilizar o Vasco, né? Porque o Vasco vai ter que fazer um planejamento pra partida. Vai jogar no Maracanã, é um estilo de gramado, é um estádio diferente, é muito mais gente do que em São Januário, do que jogar em São Januário. Geralmente é um gramado mais duro, mais seco, menos torcedores, mas é um estádio mais caldeirão, né? Mais próximo da arquibancada do campo. Então, assim, muda por completo. Enquanto isso, né? Esses dias aí prometem ser muito quentes, com o Flamengo aí rivalizando com o Vasco. E aí, meus amigos, a gente aqui só para dar essa pincelada final, nós temos a notícia aqui, né, na Arena Cruz Maltina, porque isso já chegou na torcida do Vasco. Falando aqui que o consórcio Maracanã, né, Flamengo e Fluminense negou o pedido para jogar o Vasco e Vitória no Maracanã na próxima quarta-feira. O departamento jurídico do Vasco já foi acionado para fazer valer o acordo feito em 2025. Além disso, o clube irá ao governo do estado. A direção não quer remarcar o jogo para São Januário. Ou seja, aparentemente está decidido aí, né, que o Vasco quer jogar no Maracanã. Aparentemente não tem plano B, São Januário estaria descartado por esses motivos, né? O Vasco tem um acordo, o Vasco achou uma data e o Vasco pode ver uma oportunidade de crescer sua renda, sua receita. Jogar para 60 mil pessoas, obviamente, é muito mais interessante do que para 18, para 15 mil, né? Então fica aí, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, tá? De momento é isso. Qualquer novidade, eu volto aqui para falar com vocês. Certamente essa sexta-feira vai ser uma sexta-feira quente nos bastidores do Flamengo e do Vasco. Possivelmente aí vejamos Pedrinho se pronunciar, o BAP, outras pessoas relacionadas ao clube. Mas enfim, Flamengo e Vasco aí arquitetando uma rivalidade feroz nos bastidores, na medida em que os ânimos vão começando a aumentar, né? Pedrinho fala de um lado, Flamengo responde do outro, e o Vasco tá aí. Daqui a pouco chega quarta-feira, o Vasco tem que decidir onde vai jogar, né? E contrariando até mesmo a música deles, que como eu disse aqui anteriormente, eles falam que a mulambada toda chora, não tem estádio pra jogar. Aparentemente, quem é que não tem estádio pra jogar, não é mesmo?